Olá, olá pessoal, Adriana Moreira no Divino Cotidiano, uma série que mexe com a minha vida, espero que também te coloque num lugar do pensar, do refletir. Aqui eu não tenho nenhum objetivo que você pense como eu, que você tenha as mesmas perspectivas, mas quem sabe eu possa colaborar numa nova visão ou até num desacordo que mexa você desse sofá e se coloque, tá bom, não penso como ela disse, ou sobre as referências que ela citou não me agradam, mas interessante, é diferente do que eu penso. Mas aí você pode se perguntar, mas o que eu penso mesmo sobre isso? O ser humano é complexo. E vamos lá. Hoje, na minha meditação pela manhã, eu pensei na minha experiência divina. Eu simplifiquei, lógico, o título, mas ele vai muito além do que isso. Eu não venho falar de religião, mas mais do que isso, a religiosidade, mais do que isso, um caminho para a espiritualidade, que vem nessa caminhada, né, que eu tenho sugerido das minhas experiências ao longo dos estudos feitos nas academias das ciências ou da mente, os títulos recebidos, mas chega uma hora que a gente fala, tá bom, tudo isso valeu, me acresceu, me trouxe para um lugar diferente, com certeza meus olhos mudaram gradativamente a cada ciclo da minha vida, coisas novas eu acrescentei, outras extraí, mas a religiosidade nos coloca sempre num ponto de crenças, né? E o que eu creio não quer dizer que é a verdade. Tampouco o que você crê também seja verdade. Mas a gente se coloca, né, nesse meio de crenças e valores, de como eu vou me inspirar a partir do que eu vejo e sinto, e se isso me faz bem. Então, como uma força atuante, às vezes eu dialogo, sim, com valores e crenças, e acabo conceituando um tipo de fé na vida a partir do que eu sinto como verdade. Mas, em geral, tem algo que parece que é comum a todos, né? Quando a gente fala da beleza poética, advinda da natureza, e isso de um conceito amplo. E aí minha mente foi trazendo imagens, símbolos, representações, obras, e aí eu me coloquei, como o homem pode ver exatamente toda a potência de uma beleza poética da natureza, com todo o cântico, com toda a sua potencialidade vibracional, o seu equilíbrio, né? Nossa, sua perfeição. Nós somos seres perfeitos quanto a natureza que nós temos biológica. Porque quando eu olho para uma árvore, ela é perfeita. Quando eu olho para uma grama, ela é perfeita. Quando eu olho para um animal, incluindo o homem, né, e nas diferentes raças, tudo é perfeito. Há uma perfeição na biologia, né, no sistema que ele cria para a sobrevivência, as adaptações fisiológicas, as produções proteicas, hormonais, etc. E como ele reage com essa biologia, o que ele sente, depois como que ele vai conceituar isso em emoções e sentimentos. Uma loucura, né? A química, a hormonal, a estrutura proteica, parece uma comunicação estranha, uma linguagem inacessível para um conceito de realidade. Mas a ciência tem provado isso ao longo do tempo, que isso existe como bióloga. É claro que eu também acredito. Porém, existe algo que fica sempre no campo da subjetivo, né? Porque o que eu creio, como eu disse inicialmente, não é o que você crê. E talvez com as mesmas letras e
visão. Nesse mergulho dessa reflexão, eu fiquei pensando o que me afetou na vida, que tipo de experiência eu poderia dizer que é divina, que cai nesse campo subjetivo onde eu não posso provar, mas ela está ali, mudou minha forma de ver e o melhor, transformou algo em mim. Quando a gente muda de lugar, lembra um objeto de um lugar, você não está transformando nada. Está colocando, sei lá, abrindo arestas para uma corrente de ar passar melhor, deixar um colorido para você sentir melhor, mas isso não quer dizer que você transformou algo. Nessa profundidade eu gostaria de trazer a você. Então, dessa experiência divina, que possa estar relacionado, portanto, aos valores, crenças ou formas de ver o mundo e a beleza poética que há em toda a natureza, nós colocamos um tipo de afeto, os sonhos, de como a gente entende as virtudes, as nossas emoções positivas, mas a gente se coloca assim, cara, mas eu tenho tanta coisa que está nas não virtudes ou nas emoções negativas. E às vezes eu me sinto num deserto tão grande da alma. Como eu vou me acolher e como é que eu vou dialogar com isso? Como é que eu vou sair desse movimento? Com certeza, você, já tivemos vários momentos como esses e a gente arde como um fogo que não queima e às vezes queima com profundidade e faz você sair do lugar e pedir socorro. Fogo que não queima é aquele que te leva a uma energia que lhe faltava e fala assim, olha, você tem que sair daqui, né? Vamos colocar energia nisso aqui, vamos pensar assim, vamos sair deste lugar. E às vezes ele é muito carinhoso, ele é soberano, e ele vem dizendo, olha, eu estou fazendo com que este fogo interno faça um movimento, e esse movimento vai te levar para um lugar melhor. Ou, pelo menos, para uma nova experiência. Aquele fogo que queima afeta o nosso ato de vontade. Como eu disse no podcast anterior sobre a vontade deve ser aquela força que nos leva para frente, para seguir, mediante a todos os desafios. Então, esse fogo que queima, às vezes, nos leva à inoperância, né? E aí a gente fica meio que sentadinho, quieto, num silêncio, que não é aquele silêncio que faz com que você faça uma reflexão importante no seu dia a dia, mas que te deixe imobilizado, né? Sem forças, com dores, com um tipo de sofrimento. E aí parece-me que nesse momento a gente perde um pouco a fé na vida, e aí a gente de novo tem que descobrir qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer para vencer tudo isso que está ao meu redor e que está em mim. Então, pensando nisso, eu falei, nós estamos no mês de março. O que há de divindade no mês de março? Impressionante, né? Mês de março, vocês podem buscar informações, mas é um mês de muita transição, né? Onde a gente está se preparando para o outono, então há transformações e estações do ano imprescindíveis, né, para celebrar o movimento de forças das águas que vão levar algo de um lugar para outro, que vai fazer com que essa força crie uma certa resistência para que você olhe para o ambiente e fale, não, eu vou me adaptar a essa nova fase, eu vou conseguir resistir a essa dor ou essa tempestade. E aí, brincando com esse pensamento, é um mês que também nos coloca para celebrar as mulheres, a sua força, da sua natureza, que ela é celebrada e ao mesmo tempo esquecida, né, nos milênios. Você pode ser uma boa mãe, mas não necessariamente você tem inteligência suficiente para administrar uma grande empresa.
Essas questões, né, de que a mulher tem uma força, mas ela não pode brilhar tanto, que ela tem uma propriedade única, que é ser mãe, e tem uma potencialidade imensa do cuidado, é da sua própria natureza, e realmente é uma natureza biológica que dá em todos os animais, mas ela tem algo especial, porque ela emite um sinal de um sentimento em comum, e que todos nós buscamos, e que pelo menos no ato da maternidade, ela se desperta pelo amor cuidado, que gera um amor empático e de compaixão. Mas essa mulher, mesmo não tendo filhos, parece-me que o aparelho reprodutor, a toda a força feminina que é na sua estrutura, também leva ela a ter um pouquinho mais de paciência, atitudes empáticas, de acolhimento, de proteção, de estar para o outro, né? E de uma inteligência criativa incomum, de uma potencialidade de força que tira ela das dores e faz assim, levanta porque tem alguém que precisa de você. Parece-me que eu não sei se é a natureza biológica que faz isso, com toda a sua beleza e força, ou se ela é reforçada pela estrutura cultural que nós temos. Porque isso em parte é bom, em parte não, porque ela acaba se esquecendo de si mesma. Então, em terapias, a gente tenta trabalhar muito isso, né? Você não é heroína, você não é superpotente, você também é vulnerável, você também precisa ser amada, você também precisa ser acolhida. Talvez numa fase de vida nossa tenhamos que fazer essa propriedade acontecer, porque o filhote, ou o filho, né, no nosso caso, precisa realmente de todos os cuidados pela sua delicadeza do ser, né? Ele não tem autonomia e ele precisa de cuidados a mais. Mas nas famílias hoje nós sabemos que os pais ou os avós ou as paternidades e as maternidades hoje diferenciadas nas famílias com todas as cores do arco-íris, que isso vem com uma leveza maravilhosa e diz assim, esse cuidado também não é só da mãe, são de todos que estão para o olhar daquela criança e querem amar uma criança, né? E quer ter essa experiência do maternar ou do paternar, vamos dizer assim. Bom, mas essa não é a questão. Mas essa força da natureza biológica, veja, nos leva a pensamentos diversos do cuidado, né, da busca de uma força interna, que é até desconhecida, e que no momento necessário você surge como uma leoa, frente a uma batalha que jamais você pensou em passar. Claro que os homens também têm essa natureza, essa potencialidade das guerras, mas eu estou dizendo que é algo diferencial, tem um colo relacionado a esse ventre, como a terra, como se fosse uma grande mãe que acolhe a todos nós e que recebe a todos que queiram olhar para essa beleza magnífica, sublime, que homem nenhum consegue fazer uma estrutura igual. Tanto é que as réplicas são feitas a partir do que se conhece, né? Então, fingimos ser deuses, mas na verdade, com certeza, esse Deus que nós colocamos, único e potente, soberano a tudo e a todos, que a gente não consegue conceituar humanamente, é uma força que vem e diz assim, é através dessa força divina atuante que tudo que nós vemos foi feito dessa natureza desconhecida, ou seja, divina. E muitas vezes nós nos colocamos a nos comunicar com essa força e sentimos como algo inteligente mesmo, criativo, produtivo e que nos leva a novas ideias. Você fala, nossa, eu tive uma intuição fantástica e eu sei que não partiu de mim totalmente, mas é como se eu tivesse sido iluminado e eu acordei com essa mensagem, com essa ideia.
e me sinto hoje diferente de outro com uma força incrível. Eu não sei de onde você tira sua força, mas eu tenho lá as minhas experiências. E dentro das minhas lutas e reconhecimentos dos efeitos, eu vejo vantagens em olhar mais delicadamente para essas águas internas, que me movimentam para a frente, mas olhando as correntezas, tendo cuidado, a vigilância para todo ao redor, porque as águas elas podem me levar para um bom lugar, sim, mas eu tenho que respeitar as suas forças, porque eu não tenho forças de igualdade a elas. Eu ainda sou pequeno, mediante a grandeza de toda essa inteligência que ainda desconheço. Quando a gente pensa na força cultural, por exemplo, no Brasil, o mês de março é celebrado por alguns santos, né? Mas tem um santo que a Igreja Católica reverencia, que está relacionado à, à sua potencialidade para abençoar os trabalhadores e a família. Eu acho que isso é muito comum numa região nossa do Nordeste, se não me engano. Então, nós estamos recheados de símbolos, né? Estamos recheados de crenças, mas não importa qual seja, se é através de um santo e que você se sente não em comunicação direta com essa força divina ou este Deus, e você precisa de um intermediário, que seja por um amuleto, por um santo, ou por um terço, ou por um japamala, nas suas meditações, não importa, você acha um caminho, né? Para que naquele momento você mergulhe num sentido interno e você diga: o que eu estou fazendo aqui? Que caminho eu tomo? Eu preciso dessa força, porque nem a mão do meu melhor amigo me ajudou, não foi capaz de me sustentar e de me tirar do lugar ao qual eu estou. É dessas forças subjetivas que eu estou dizendo, que se extrai de si e que chega de algum lugar e que você extrai desse lugar porque você se permite ir a ele. E nesse processo que eu estou dizendo, que parece-me confuso, mas aquele que mergulha em sua natureza íntima sabe o que eu estou dizendo. Há algo desconhecido que nos alerta essa beleza poética da vida, que é maravilhosa e que tem uma força sobrenatural ou sobre-humana, que não é compreendido, mas arrasta milhões da saída do lodo, do escuro, para a luz do conhecimento, ou do melhor, do autoconhecimento. Nessas forças que tiram as pessoas de um certo desconforto ou deserto da alma, é que eu estou dizendo. Então, se há um padroeiro dos trabalhadores, né, ou das famílias, lembrei agora, é reverenciado como São José, existem outros missionários, outros talvez deuses, né, nas crenças hinduístas, ou além dos santos e os deuses, alguns representantes da natureza, né? Então, como as divindades da natureza reverenciadas pelo candomblé, por exemplo, em Umbanda. Então, nós estamos falando de outros aspectos de forças divinas a partir de uma subjetividade do que você crê, né? E aí elas se tornam reais, porque quando você coloca isso como uma verdade para dentro de si, você atribui como uma força da onde você pode tirar daquilo que você não tem. Então é uma força extra, sabe? Que você pode dizer: não, eu posso contar com esse santo, eu posso contar com esse ser divino, ou eu posso contar com Deus. Eu não sei em que lugar você está, ou o que você considera como Deus, se é uma força cósmica, se é uma consciência universal, se existe ou não existe para os ateus, né? Mas há algo no próprio ser humano que ele diz assim: olha, eu desconheço essa força, mas algo me tirou desse lugar. E eu desconheço até dentro de mim mesmo, porque eu não sei nem como acessá-la novamente. Eu só sei que algo me tirou disso.
Então eu peço que você venha comigo nessas águas de março, onde há também as forças da floresta, a eliminação, por exemplo, olha, da discriminação racial, ela é lembrada, né? Também neste mês. Nossa, quanto que demorou, pelo menos, para a gente pensar sobre o assunto, né? Me incomoda grandemente desde criança a respeito. Eu acho isso desumano, somos todos da mesma raça, pertencemos ao mesmo planeta, né? Nós queremos ter uma qualidade de vida igualmente, nós queremos ter algum tipo de estado de felicidade, temos gostos semelhantes e valores semelhantes para o bem-estar e a questão, portanto, do que é ser saudável e obter saúde. Então, nessa urgência de pensar nesse movimento das águas internas, que se traduz em pensamentos, ideias, em movimentos, para que a gente siga numa certa visão da plenitude até, direi, né? Que nós possamos aqui estarmos para essa conversa interna. Mas pensando nessa manhã, quase o início de uma tarde, eu acredito que nada é o acaso, e aí lendo entre os livros que eu acesso diariamente, eu descobri uma obra na minha estante que eu fui revisitá-la, talvez por uma intuição, que se chama Gênesis à Luz do Espiritismo. Por favor, não fuja, continua aqui comigo, não estou querendo que você seja espírita ou acredite, mas escute. É uma obra como qualquer outra, mas é uma obra que fala muito sobre a celebração entre razão e fé. E mais, tem um capítulo, aliás, o livro todo ele nos comunica a respeito, mas ele fala do diálogo interreligioso. Não fuja, porque eu vou falar de uma irmã de caridade, e vai servir como modelo dessa resposta do interreligioso e a potencialidade que há nisso. Ela se chama Ayla Pinheiro, se não me engano, uma especialista em estudos bíblicos, em especial do judaísmo, e ela é professora do ensino superior, uma teóloga, doutora, né, na área, extremamente competente nos estudos das questões espirituais. E ela fala com uma pessoa muito comum no meio espírita e bem conhecido, ele também é doutor, só que das leis. E doutor das leis que também acabou sendo doutor sobre estudos da neurociência, das emoções, da religião e religiosidade, do caminho da espiritualidade, comunicando a ciência e a espiritualidade. Então é um cara que também merece respeito pelas obras, pela sua dedicação pública para levar conhecimento a todos, como também da irmã de caridade Ayla Pinheiro. Eu não os conheço pessoalmente, mas eu leio suas obras e é por isso que estou aqui citando, e eles fazem parte dessa obra que acabo de citar, Estudando Gênesis à Luz do Espiritismo, do volume 1, e tem um capítulo que estou falando exatamente com o diálogo interreligioso, da página 127. E foi tão fundamental para mim nesse momento que quando eles começam a falar, daqui a pouco chegam onde? No deserto da alma. E entre os discursos do que é esse deserto, da importância do despertar do divino, das nossas bases, religiosas ou das nossas crenças, valores, para que a gente possa entender essa caminhada na Terra, né? E chega um ponto que eles dizem uma citação e depois discursam sobre ela, sobre um salmo bíblico, número 139, para quem ficar interessado, eu vou fazer uma releitura desse salmo daqui a pouco. Mas eles falam sobre vários comentários, e é claro que cada um aí faça o seu entendimento, mas quando a gente fala em espaços interreligiosos,
É como se eu falasse em espaços para falar sobre esportes, sem brigas, sem discussões, sem apontamentos, sem julgamentos. Então, qual é a sua crença? O que a sua religião prega? Qual é a base que você acredita sobre a vida, a beleza da vida, ou a Gênesis, né, que é o próprio livro discute? Então, qual é a origem do homem ou de toda a vida na Terra? Como que a gente discute isso? Eu acho isso fantástico, né? Cada um colocando o seu ponto de vista abertamente, sem preconceitos, com todo respeito e ainda aprendendo um com o outro, com uma reflexão muito aberta. E é nesse momento de uma visão poética deste salmo, com uma poesia que eu falo da natureza, da nossa própria natureza. Eu queria muito que você pudesse escutar, mesmo sendo ateu, né? Mas todo ateu, ou todo religioso, ou todo aquele que não tem religião, mas faz um caminho aí espiritual, né? Venha comigo, porque a obra poética é para todos. E a Bíblia, descobri muito recentemente que ela é uma obra poética. Existem cânticos maravilhosos, né? Aliás, o próprio Haroldo e a Ayla diz no livro, e os outros colaboradores dizem até no início dessa obra, que ela deveria ser lida como uma obra poética e literária, né? Por isso que muitas causas passadas e de pessoas como Giordano Bruno, citado por eles na página 16, que foi queimado vivo, né? Por ele imaginar que além do nosso Sol existiam outros sóis na Terra, né, nos planetas habitados. E aí, com certeza, como Galileu também discursava e que ia contra alguns saberes descritos no próprio livro da Bíblia, em Gênesis, ele diz: talvez o erro não estava no que estava escrito, mas de como foi lido, não? Então, eles vão discursando sobre esses pontos, né, como, por exemplo, no princípio Deus criou o céu e a terra, e lá habita um abismo, né, mas aí não se fala que abismo é esse, né, que foi criado um abismo, mas foi falado que havia trevas, e que o Espírito de Deus pairava sobre onde? Sobre as águas. As águas nos trazem a ideia de vida, né, gente? Somos a maior parte constituídos de águas. Todos os seres vivos, inclusive a terra. Então, a água é a fonte viva da vida. E com certeza as moléculas, todas as substâncias, né, todos os compostos estruturais que compõem toda a vida dependem da diluição nessa água, né, de aceitá-la ou negá-la. Olha que interessante, seria um outro ponto filosófico a se pensar, né? E ali ele faz uma reflexão bacana, que é citado também as águas de cima e de baixo, ou seja, o que está acima da terra e na terra. Então, as águas têm um simbolismo além do que a gente lê. A formação da terra em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, né? Depois a gente pode estar falando, como o Espiritismo prega, falando sobre Gênesis também, ele também vai dizer que, olha, talvez uma leitura seja que a cada dia falado é uma era geológica, né, que nós tivemos. Então, aquela cenozoica, paleozoica, tal, até chegar na fase que estamos hoje. As adaptações do escuro e do claro, as mudanças climáticas que teve, as adaptações dos seres. Então é como se a gente estivesse falando de uma evolução darwiniana, praticamente, né? Lógico que isso num outro contexto, aí no contexto do ser, né? Não de todo o ambiente. Então a gente poderia falar de várias questões lendo a Bíblia. E você vai trazer o seu conhecimento e interpretar como desejar. Mas eu quero voltar ao Salmo 139 e mergulhe nas suas águas íntimas, por favor, desse deserto da alma. Eu vou fazer uma interpretação minha leitura, que é de hoje, porque amanhã possa ser diferente. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me assento
e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar e o meu andar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante sobre mim, e pões a mão. Só nesse trecho é de mergulhar em águas fluídicas, cristalinas, que remexe com a gente em vários pontos. E eu fui pensando, Senhor, tu me sondas, sim, eu creio. Que é uma natureza divina que me sonda e sonda a todos. E que conhece cada um de nós, porque fazemos parte dessa natureza. Quando ele diz, sabes quando me assento e quando me levanto, a minha própria natureza biológica sabe quando eu estou sob um teto escuro ou claro, e quando eu tenho forças para levantar, e quando eu preciso achar forças que desconheço, mas que eu preciso resgatar para eu sair daquele assento. E eu crendo que há algo que penetra em meus pensamentos. E sabemos nós, até pela ciência, que somos comandados mais pelo que pensamos e sentimos, não é assim? Então o meu corpo reage ao deitar, ele sente o meu andar, o meu corpo entende os meus caminhos, porque ele demanda entender pelos meus aspectos biológicos, fisiológicos, emocionais, ou seja, dos campos da mente, que nem sempre uma palavra vai me dizer tudo, mas é como se o todo me conhecesse. O meu corpo é a sentinela do meu inconsciente para a psicanálise hoje, uma visão sistêmica a qual eu trabalho. A neurociência tem trazido também tantos conceitos de tudo aquilo que nos cerca e que nos leva a adaptações, e o que está diante de mim, eu dou conta, mas alguém vem, sobrepõe toda essa dor e põe a mão e cala meu coração. Existe um conhecimento, diz ali, tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, e sobremodo elevado, e não posso atingir. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição, e como até, dizendo por mim, tenho tantos títulos, e aí eu pego e falo assim, não sei nada, Senhor, ou Adriana, você ainda não sabe nada, é uma criança. Adriana, ainda você precisa conhecer tanto, aprender tanto. E aí, às vezes, a gente, mediante uma fala de uma pessoa, às vezes, desculpe-me aqui, sem menor intenção pejorativa, como a minha avó, que era analfabeta, e depois ela aprendeu a ler e escrever mais com o ambiente familiar, ela tinha palavras tão doces, tão sábias, e às vezes tão duras e tão necessárias, tão poucas falas, mas os seus olhares, seus gestos diziam muito mais. Eu agradeço todos os dias e reverencio todos os dias por isso. Então, quando ele continua, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus e lá estás. Quando eu penso nisso, quantas vezes nós nos colocamos como se as pessoas não fossem entender o que nós pensamos, ou a gente acha que ninguém vai saber o que a gente pensa e sente. Mas você sabe, você sabe. Você pode negar, você pode esconder, mas você sabe. E para aquele que crê nesse Deus divino, ou nessas forças espirituais superiores, eles sabem. Eles sabem porque a carne é necessária como um trabalho, lembra? No mês de março também celebra o trabalho, os trabalhadores, a família. Porque o trabalho é necessário para que a gente possa entender o nosso abismo, a nossa escuridão, para entender sobre a luz. E aqui se fala que no mais profundo abismo lá estás também. Toma as suas asas, as asas da alvorada,
como isso é lindo. Haverá em algum lugar, nos confins dos mares, haverá alguém que vai te guiar a mão, e a tua destra se sustentará. Há então as trevas com efeito que cobrirão a luz, né? Desculpem, as trevas com efeito serão apagadas sobre a luz que vai estar sobre si. E essa luz fará o dia e a noite não mais existirá. Talvez, pessoas, a gente mergulhe nessa treva. E quando a gente fala o autoconhecimento, a busca do conhecimento, nos tira dessa escuridão. E nós vamos para essa luz, a luz do conhecimento, a espiritualidade. Faça seu caminho, faça suas buscas. As trevas e a luz, diz, os trechos, são a mesma coisa, pois tu tomaste o meu interior. Sim, somos essa dualidade. Lindo, não? Tu me teceste no seio de minha mãe. Sim, a Mãe Terra, aqui estamos todos nós, aprendendo todos juntos nessa terra sagrada. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, porque nós pouco entendemos realmente a nossa gênesis. Nós imaginamos ou lemos estudos bíblicos, tratados, textos sagrados, as ciências, e ainda a gente dialoga no século XXI. E não há uma uniformidade de pensamentos, mas isso não quer dizer que não há verdades. Eu acho que há verdades em tudo, em todo, e no todo. Mas estamos falando de línguas diferentes, de comunicações diferentes. E por fim, se a gente olhar ao nosso coração, algum simbolismo que não vai ter palavras, dicionário que diga sobre essa verdade, mas ela é sentida por todos. A vida. A vida certamente vem de uma origem amorosa, perfeita. E o homem não cria a vida. O homem observa a vida e faz parte dela, mas ele não cria a vida. Nós não criamos seres vivos em laboratório. Nós criamos partes deles a partir de amostras já construídas e conhecidas pelo homem. Nós fazemos uma trajetória importante para o alvorecer do amanhã e demanda ainda uma trajetória de humildecer-se, de nos colocarmos ainda sobre o critério de crianças ou adolescentes aprendendo numa grande escola terrena. Mas há apontamentos do adulto. E eu só espero que nesse momento possamos reerguer uma bandeira comum, a do amor. E espero que você esteja nela, como eu estou buscando todos os dias. Estar nessa bandeira, que é a única que eu acredito, a do amor. Um grande abraço a todos, que vocês tenham um excelente dia. Hoje foi um pouquinho longo o podcast, mas eu espero que vocês aproveitem. Um grande abraço.